Maquilhei como deve ser. Estamos em plena campanha eleitoral para as legislativas de 2024 que se realizam no próximo dia 10 de março e os canais generalistas de televisão e também da rádio estão a organizar ou já organizaram debates entre os candidatos e candidatas a primeiro-ministro de cada um dos partidos. Adicionalmente, alguns órgãos de comunicação social mais regionais, locais, optaram por fazer também os seus debates, dando tempo de antena aos cabeças de lista da sua região. Foi o caso do Porto Canal, que num dos seus frente a frente, que é lá um segmento que eles têm, convidou António Pedro Ribeiro, poeta e cabeça de lista do PCTP-MRPP para o Círculo Eleitoral do Porto. E o jornalista do Porto Canal começou por colocar uma antiga, mas sempre atual questão para os eleitores daquela zona do país. António Pedro Ribeiro, sobre esta questão da regionalização, o que é que defende o PCTP-MRPP? Pois bem, regionalização, o que é que o PCTP-MRPP, partido de António Pedro Ribeiro, pensará sobre isto? O que é que eles defendem? Excelente início, não é? A atacar prontamente os temas mais quentes. Até eu fiquei curioso de saber a resposta. Nós não temos uma opinião clara sobre isso, não posso pronunciar. Mas tem alguma ideia daquilo que poderá ser, neste caso, estamos a falar de algo que está previsto na Constituição? Não tem uma ideia sobre aquilo que é a regionalização que está prevista na Constituição para o país? Não temos uma opinião clara sobre isso, não posso dar uma ideia. Pois, não tem. Como assim não tem uma opinião clara sobre isto? Regionalização é o tema para a região norte do país. Ele não pode não ter uma opinião. Claro. Espero que o jornalista não deixe isto cair em saco roto. Muito bem, mas sobre descentralização, há alguma coisa que nos possa dizer sobre o processo de descentralização a que assistimos ao longo dos últimos anos e que foi proposto também e levado a cabo por este governo do Partido Socialista? Muito bem, o jornalista do Porto Canal, a não largar o osso, é que o candidato António Pedro Ribeiro tem pelo menos de ter uma ideia daquilo que é a posição do partido, não é? Relativamente à descentralização, quer dizer. Descentralização é um bocado boys, jobs for the boys. Um bocado isso. Este senhor estava sóbrio. Eu ia perguntar, mas depois fiquei com vergonha. Não sei, também não perguntei. Mas o quê? Centralização é um bocado boys, jobs for the boys. Mas pode ser isso. Ele nem sequer parece português, parece aquelas pessoas que estão a ver como é que vão expressar-se numa língua que não conhecem. Isto é um debate ou um vox pop feito ao balcão de um snack bar em Santo Tirso? Fico na dúvida, não é? Para um tipo que é poeta, António Pedro Ribeiro é muito parco em palavras. E por isso mesmo o jornalista teve rapidamente de sacar outra pergunta para cima da mesa. Na sua opinião e na opinião do PCTP-MRPP, é possível diminuir estas diferenças que ainda existem entre o litoral e o interior? É possível diminuir as diferenças entre o litoral e o interior? Relativamente a esta pergunta, até estou entusiasmado, porque já deu para perceber que António Pedro Ribeiro acha que é possível diminuir as diferenças, mas já agora gostava de perceber como. Sim, entre o litoral e o interior. Sim, é claro que é preciso investir na linha ferroviária, obviamente, que foi muito descurada ao longo destes tempos, principalmente no tempo do governo Cavaco Silva, foi muito descurada a linha ferroviária e é fundamental e mesmo ao nível dos transportes, ao nível da cidade, mesmo os transportes dos autocarros têm sido descurados e é preciso investir nos autocarros e tem que ser autocarros mais cómodos e mais rápidos e as pessoas têm que ter mais condições para se deslocarem. Viram que havia uma melga no estúdio. Bom, a resposta, apesar de muito longa, é comboios e autocarros. Pronto. Era isto, não é? Autocarros com a nossa cara atrás. Exatamente. Sempre Exatamente. Eu não percebi bem, eu ali qualquer coisa do Cavaco, ao nível da cidade, perdi-me um pouco, mas é capaz de ser normal. Deve ter sido por causa do transbordo do comboio para o autocarro. Ou da melga. Exato, da melga também. Ainda assim, esperava uma resposta mais sólida, não sei se me estão a... não é? Mais Sim, mais eu sólida. acho que estou a entender. Pronto, mas já que se falou de transportes, o jornalista aproveitou e fez esta questão. Sobre este problema na VCI, no Grande Porto, na cidade do Porto, o que é que pensa que poderia ser uma solução? Estamos a falar de muitos automóveis que diariamente atravessam esta via. O já antigo problema da VCI. Do ponto de vista de António Pedro Ribeiro, qual é que será a solução? Como em várias cidades da Europa, a solução passa pela redução drástica da utilização do automóvel. Deve-se utilizar os transportes públicos, o metro já está a ser utilizado, mas
os autocarros, as caminhonetes devem ser muito mais utilizados. A cidade do Porto não é muito propícia a bicicletas, como na Holanda, por exemplo, mas os autocarros e o metro e as caminhonetes podem perfeitamente ser utilizadas, e em vez do automóvel. Estava um debate empolgante, não estava? Autocarros e caminhonetas. Redução da utilização do automóvel em prol dos autocarros, caminhonetes e metro. Bicicletas talvez não, porque o Porto não é muito propício a isso. É um pouco... Não é como a Holanda. Sim, é. Mal ou bem, até que a resposta não era má de todo. Não. Inesperadamente, a linha de raciocínio de António Pedro Ribeiro guinou para a berma e o poeta veio ao de cima. E em vez do automóvel, que é uma forma de fomentar também o individualismo e essas questões, e o egoísmo e o individualismo e essas coisas que fomentam, são elementos do capitalismo, que é uma coisa que destrói o amor, que destrói a amizade, que destrói a própria vida e que transforma isto numa espécie de controle, uma espécie de lavagem ao cérebro permanente à cabeça das pessoas, lavagem permanente à cabeça das pessoas através dos grandes médias, da internet, das redes sociais, da inteligência artificial e dessas coisas todas. Mas, por exemplo, Eu devo lembrar. Eu também gostei. Eu devo lembrar que isto começou... O mal todo do mundo é o automóvel. Isto começou com o automóvel, acabou em redes sociais e inteligência artificial. Muito bom. Não é? Onde isto já vai. Bom, eu nem sei o que dizer. António Volto a Pedro... perguntar, ele estava sóbrio? Não, Renato, o Daniel não não fez o teste do não balão, exatamente. não é? Eu não sei o que dizer. António Pedro Ribeiro parece que também não sabe o que dizer, mas arrisca e continua por ali fora e insiste na necessidade de quê? Da oferta de mais e melhores transportes públicos. Sim, mas tem que haver essa oferta, tem que existir. Não há outra solução, senão a cidade entope completamente e os preços das casas, o preço do arrendamento é o mais alto dos últimos 30 anos. As pessoas não têm dinheiro para comprar, para arrendar casas. Os jovens, os idosos, toda a gente não tem dinheiro para arrendar casas, nem ordenado mínimo, nem ordenado médio, não tem dinheiro, as pessoas não têm dinheiro para arrendar casas. Não há dinheiro. Muito bem. Não há dinheiro. Isto poderia ser a minha história, não é? Ao fim durante o mês. Não há dinheiro, não há dinheiro. O próprio discurso de António Pedro Ribeiro parece uma linha do metro. Começa nos transportes, passa pela compra de casa, arrendamentos, jovens, idosos, ordenados e falta de dinheiro, que é a estação terminal. Quase tão terminal como o discurso de António Pedro Ribeiro e o próprio debate. Para terminar, quando o jornalista se preparava ou tentava encerrar o debate, António Pedro Ribeiro quis deixar uma última nota, porque pronto, o que estava lá para trás não era suficiente. E foi neste momento que ele sacou da sua lista e pôs todos os trunfos em cima da mesa. Uma última nota. Claro. É que vivemos num país em que o caos está instalado, em que o país está a saque, em que temos um primeiro-ministro, António Costa, que é corrupto, em que temos um Presidente da República que tem um caso de cunhas, no caso das gêmeas luso-brasileiras, em que Luís Montenegro tem o caso da Casa de Espinho, em que Pedro Nuno Santos só faz trapalhadas, em que André Ventura é um demagogo fascista que quer instaurar uma ditadura salazarista, em que a justiça está um caos, em que qualquer cidadão se pode autoproclamar primeiro-ministro ou Presidente da República e que está na hora da revolução. Um belo resumo. Pimbas! Está na hora da revolução. Seja o que Deus quiser. Oh, meu Deus. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser.